Agora vamos pular para o capítulo 2, que é a proposta aqui da revista. Meus irmãos, Tiago, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro, dedo no dedo, com veste preciosa, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, versículo 3, e atentardes para o que traz veste preciosa, e disserdes: assenta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Versículo 18. Mas dirá alguém: tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém. Senhor, diante da tua presença aqui estamos aqui prontos, Senhor, para ser ministrado através do teu Santo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Para refletir acerca, Senhor, da tua palavra. Aleluia. Por isso eu te peço, Senhor, dá-me graça dos altos céus, ilumina a minha mente, me ajuda a entender e discernir a tua voz. E, Senhor, ajuda a me dar a capacitação necessária para alimentar a tua noiva, a tua igreja, meu Pai. E eu peço isso no nome precioso do Senhor Jesus, e todos digam amém. Amém. Algumas coisas interessantes aqui. Primeira coisa que a gente tem que refletir. Isso é bom, isso é mais para efeito de didática, né? Quando se refere às cartas, então você pode falar 1 Coríntios, 2 Coríntios, porque está referido ao gênero feminino. Quando é lá no Antigo Testamento, é masculino. Segundo Reis, 1 Reis, porque é primeiro livro de Reis. Não, isso aqui é mais para efeito de conhecimento mesmo. Quando se fala das cartas, é 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Então é questão de gênero. Então não se fala lá, por exemplo, Reis, primeira Reis, não, é primeiro Reis, porque é primeiro livro. Isso aqui é mais para conhecimento. Voltando aqui para Tiago. Tiago é conhecido como uma epístola universal e é uma carta circular. Primeiro, universal, porque ela não, esse ensinamento, essa reflexão, essa instrução que Tiago traz para a gente, na sua epístola, não ficou preso somente para os irmãos daquela época. Ela serve até para nós hoje. Até hoje a gente lê, e a gente está nesse momento fazendo isso, refletindo a carta de Tiago. Por isso que a gente vai ouvir alguns momentos aí, carta universal. Por quê? Universal porque se estende a todo mundo. E circular, porque muitas cartas daquela época, o que estava acontecendo? Vou trazer vocês para a gente refletir o pano de fundo. Muitos irmãos daquela época estavam sob o domínio do Império Romano. E em alguns momentos estava tendo perseguição. Aliás, tinham sempre perseguição, né? Porque eles não gostavam da fé cristã, porque eles tinham muitos de nós como agitador, como aquelas pessoas insubmissas, porque a gente serve e se prostra ao único Deus. E aí o que acontecia? Muitas das vezes as igrejas começaram a se espalhar por toda a Europa, né, e o Oriente Médio, e houve uma necessidade dos apóstolos, daqueles que Deus havia instruído para orientar. Por isso que Paulo foi o maior escritor de muitas cartas, foi 12 ou 13, no intuito de orientar para o que? Uniformizar. O que acontecia muito naquela época? Muitas seitas, muitas heresias que entravam no meio do povo, e o diabo, né, se valendo disso para muitas das vezes trazer dissensões e tudo mais. Outra coisa interessante sobre Tiago. O Tiago aqui escreveu essa epístola, é Tiago, irmão de Jesus. Tem outros Tiago, inclusive tem o Tiago, irmão de João. Só que esse aqui é o irmão de Jesus. Ele, no começo, ele não acreditou no ministério de Jesus como o Messias,
mas depois ele vendo vendo os milagres, vendo o que o Senhor foi ensinando, aí o coração dele se converteu e aí depois ele se tornou um apóstolo de Cristo. E aí uma coisa interessante aqui no versículo 1, ele bota assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele aqui propositalmente, quando ele escreve, ele não deixa a vaidade entrar no seu coração de colocar que Tiago é irmão de Jesus. Ele entende a sua posição de servo ali e ele não mistura as coisas. Aqui ele está falando do reino de Deus. Aqui ele não está falando da família de Jesus. Então ele propositalmente ele coloca Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, não irmão de Jesus. Porque ele soube a sua posição, soube que ele ali está como representante do reino de Deus. Outra coisa interessante também, que a sabedoria, que a gente aprende da sabedoria, ela está disponível para todos. Não há um condicionamento para a gente receber a sabedoria. A única coisa que ele reforça é: peça com fé para receber. Então, é um aprendizado para a gente, porque o nosso dia a dia ele é feito de vários desafios. E a sabedoria é imprescindível para a gente melhor se posicionar, para melhor tomar decisões, para melhor criar estratégias. Então isso é fundamental para a nossa vida. E aí Tiago mais para frente vem trabalhando os dois tipos de sabedoria, né? A sabedoria terrena, que ela é animal, ele fala que é cheia de vaidade, e a sabedoria divina, que é inspirada, que está alinhada com a vontade de Deus, e Tiago vem trabalhando essa diferenciação. Outra coisa interessante também, Tiago ele começa a trabalhar acerca de tentações e provações. Rafael, é a mesma coisa? Não. Para facilitar o nosso entendimento, eu estou sintetizando aqui, que tentação ela vem com a finalidade de derrubar, de nos fazer cair, de nos fazer tropeçar. A aprovação não. A aprovação é um refino da fé que Deus traz para a gente. A aprovação tem a finalidade de nos capacitar e de nos instruir para desafios maiores. Então há essa distinção. Por isso que quando Tiago reforça aqui que Deus não tenta ninguém. Ele prova nossos corações. E ele prova, aí a gente tem o hábito de falar assim: Deus prova nossos corações para ele nos conhecer. Não, ele nos conhece. Ele prova nossos corações para nos mostrar quem nós somos. Para muitas das vezes trazer à tona aquilo que está no nosso coração, que muitas das vezes a gente não tem nem a dimensão. Entendeu? É importante a gente fazer essa diferenciação. Deus nos conhece mais do que a gente mesmo. Então é importante para a gente não confundir. Deus não precisa nos conhecer, Ele conhece melhor do que nós mesmos. Na verdade, Ele traz a aprovação para mostrar como é que está nosso coração. Porque aí faz ponte com aquela palavra que está lá em Jeremias. Diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Por quê? Porque muitas das vezes a gente é enganado, ludibriado pelo nosso próprio coração, pela nossa vaidade, que muitas das vezes a gente não consegue discernir. Então isso assim é importante. Vamos começar os tópicos aqui que eu acho interessante também falar. Outra coisa também, para efeito de conhecimento, Tiago, ele também era conhecido como Tiago Justo. Por quê? Depois, como eu falei, depois de ele ter, primeiro ele resistiu ao ministério de Jesus, porque eu não conhecia. Para ele não era normal o irmão dele ser o Messias, entendeu? Mas depois, quando os sinais começaram a aparecer no ministério de Jesus, ele começou a acordar. E aí uma coisa interessante que é válido trazer aqui, Tiago, ele começou a seguir, a cumprir com o seu apostolado depois de muito tempo.
E uma coisa interessante, que naquela época, uma pessoa para assumir algum cargo público, alguma função de mestre, de sacerdotal, era após 30 anos. Não era permitido naquele contexto ser antes dos 30. E a ciência comprova que a gente tem um mecanismo aqui debaixo da testa chamado pré-frontal, que ele só amadurece depois de lá dos 25 anos, ele passa por processos de maturação. E isso é importante por quê? Porque por isso que isso é tão prova que até o nosso sistema presidencial não é permitido com menos de 30 anos você ser presidente. Por quê? Porque entende que após os 30 anos, ou pelo menos espera, a pessoa está amadurecida o suficiente para lidar com pressões, para tomar decisões difíceis, para suportar as contrariedades da vida. Então, é interessante que Tiago ele foi um dos apóstolos que mais começou a seguir o seu apostolado um pouco mais tardio, porque ele antes ficou incrédulo, como eu falei, é o irmão dele, meu irmão Messias, mas depois ele começou a perceber os sinais, começou a perceber o que Cristo estava fazendo, o que Jesus estava fazendo, e falou, não, de fato não tem como negar que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o primeiro ponto aqui, interessante falar, a necessidade de um líder servil e a sua missão apostólica. Uma coisa muito interessante, que o líder, não dá para dissociar o líder que não serve. Não dá para fazer diferenciação do líder que ele não está pronto ali para a todo momento atender a sua equipe. Por quê? Rafael, isso aqui é óbvio. Hoje não está tão óbvio. A gente tem visto, infelizmente, eu falo com tristeza, muitos líderes que na verdade só estão olhando a oportunidade, aqui um trampolim, que acaba para muitos, acaba se tornando um trampolim, para se beneficiar. Como Jesus fala, né? Para comer das gorduras das ovelhas. E isso, na verdade, quando a gente olha o maior exemplo de serviço é Jesus Cristo. E uma coisa interessante hoje a gente fala muito sobre diaconia, né? A palavra diácono ou diaconia, ela não é origem bíblica, ela é origem grega. Só que Jesus, no seu ministério, começou a usar muitos, e os apóstolos também, e ela tomou uma conotação cristã, mas a origem dela não é bíblica, né? A origem dela é grega. Só que ela tomou uma proporção, o próprio Jesus, quando as pessoas olhavam Jesus, associavam ao quê? A um grande diácono. Eu não estou falando de título, estou falando de um grande líder servidor. E a gente vê o exemplo de Jesus. Sabe uma coisa fantástica? A gente aproveitando essa palavra aqui que é trazida sobre Tiago, um dos maiores exemplos de serviço, de humildade de Jesus Cristo é lavar os pés. Quando Jesus bota seus discípulos para lavar os pés, tem muita informação interessante ali que traz uma profundidade da sua atitude muito maior. Às vezes a gente lê aquilo ali e não conhece um pouco o pano de fundo e a gente não entende a profundidade do que Jesus fez ali naquele momento. E aí eu gostaria de trazer vocês para a gente refletir sobre isso. E eu não estou fugindo do tópico, não, estou falando de líder servidor. Apesar de estar em Tiago, mas a gente tem usando a nossa maior referência, que é Jesus Cristo. Jesus, quando bota os seus discípulos aqui, para vocês entenderem, naquela época, lavar o pé de umas pessoas. Por exemplo, digamos que eu vou receber vocês na minha casa, eu sou anfitrião. Só para simplificar o entendimento. Eu pegava meu servo, né, meu escravo, e falava assim, eu estou para receber visita. Naquela época não tinha asfalto. Naquela época não tinha essa tecnologia de piso que a gente tem. Era poeira. Então eu ordenava ao meu servo,
ó, quando chegar, lava os pés de todo mundo. Só que naquela época já era uma tarefa tão degradante, para vocês entenderem, que para o servo judeu era facultado, ou seja, ele poderia negar e isso era permitido. Mesmo que a ordem viesse do seu senhor, para o judeu era facultado, ele poderia falar, meu senhor, isso eu não vou fazer. E na lei ele tinha que respeitar, para você entender. Jesus, quando recebe os seus discípulos, quando ele senta ali e pega os seus pés ali, ele está fazendo uma situação tão degradante aos olhos da sociedade, mas ali um maior exemplo de humildade. Quando ele começa a lavar, o que acontece com Pedro? Pedro se escandalizou. E aí eu vou julgar Pedro? Não, me escandalizaria da mesma forma. Sabe por quê? Vamos entrar um pouco na mente de Pedro. Pedro, como um bom judeu, uma coisa importante, gente, sempre quando a gente for estudar as lições bíblicas, a gente não pode dissociar o personagem da sua identidade. Jesus foi, ele foi, embora a mensagem dele é universal e ele traz a mensagem de um reino muito maior, que não está preso a tempo e a espaço, mas ele era judeu. E como judeu, ele seguiu a lei. Isso é importante. Estou fazendo esse preâmbulo para a gente entender. Então, a cabeça de Pedro, ele desde a sua eternidade, ou seja, desde pequeno, é de praxe o judeu ele ouvir sobre o Messias. O Messias vai vir, vai nos libertar. O Messias vai nos levar para um reino, para o seu reino. Imagina, ele desde pequeno. E aí vê Pedrão vendo o Senhor da vida se curvando diante dele para lavar os pés dele. Está entendendo por que ele se escandalizou? Está entendendo porque ele teve aquela atitude de zelo? Porque estava entremeada ali a admiração. Era o seu Senhor. Não era qualquer pessoa. Para ajudar você a entender mais ainda esse sentimento, traz à memória uma pessoa que você admira muito. Seja que esteja vivo ainda ou uma pessoa que você imagina ele. Surpreendentemente, ele pega uma bacia, você não está nem esperando, ele chega na tua frente aqui e se curva. Traz ele mesmo, vamos pensar. Você não ficaria constrangido? Não. Que isso, fulano? Para com isso. Seja teu pastor, seja teu pai, seja teu líder, seja quem for. Para com isso, fulano. Que isso, faz isso. Imagina o Senhor da vida se curvando diante de você. E aí está aqui o líder servil. Está aqui um exemplo. E ele fala assim, ó, se eu fiz com vós, vocês têm que fazer com os outros. Porque Jesus conhecia cada um dos seus discípulos. Apesar de ser homens de Deus, uma coisa que é importante, a gente não pode entender, não pode esquecer, que apesar de ser homens que estavam num processo de santificação e estavam até avançado devido ao intensivão que eles estavam vivendo com Cristo, mas tem a sua vida, tem seu momento carnal, tem a sua fragilidade, tem a sua inclinação. E ali, mesmo assim, Jesus faz isso para ensinar, ó, vocês têm que fazer isso. Porque isso é liderança servil. Isso aqui é a missão apostólica que eu quero. Apostólica, ou seja, que vai após, que vai adiante, que leva essa grande comissão. E aí o Tiago trabalha sobre isso, sobre essa necessidade de a gente reconhecer a liderança servil do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Tiago trabalha uma coisa muito interessante também sobre a questão de como a gente vai lidar com as diversas classes sociais. Ele fala aqui, ó, deixa eu achar aqui o versículo. Ó, versículo 2. Leia aí, Tiago, capítulo 2, até para vocês interagirem. Leia aí, João, por favor. Tiago, capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos,
em trajes de luxo e entrar também algum pobre andrajoso? Aí eu vou ler o 3 agora. Sim. E tratar com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres, tu assenta aqui em lugar de honra, e disseste ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmo, e não vos tornais juízes tomando de perversos pensamentos? Viu? Tá vendo a coisa? O que Tiago vem tratando sobre isso? É um antídoto quanto a nossas conveniências. O homem natural, opa, chegou aqui, tá aqui. Entrou, chegou alguém de proeminência na sociedade. Não, senta aqui, é normal, nossa, não, senta aqui, fica à vontade e tudo mais. Aí às vezes entra uma pessoa moribunda e a gente, bota lá no canto lá. Não é fácil, mas a gente tem que o tempo todo lutar contra esse sentimento de querer fazer distinção. Porque no reino de Deus não tem isso. Tanto que tem o exemplo ali da parábola do rico e do Lázaro. E na verdade, todo o evangelho a gente vê Jesus falando muito sobre isso. Porque ambos foram comprados pelo mesmo precioso sangue que foi do Senhor Jesus Cristo. Então, não é a nossa vestimenta, não é o quanto a gente tem no banco, o pastor fala muito sobre isso, que vai nos distinguir aqui na Assembleia dos Santos, não. Somos iguais. E, inclusive, o Senhor ele até reforça para a gente cuidar daqueles menos favorecidos, para que haja um mínimo de igualdade. Então, a gente tem que refletir essa liderança, porque essa liderança nos deixa isso como um mandamento, como orientação, como algo imprescindível. Uma outra coisa interessante aqui também, Tiago aqui já falando sobre o ponto 2, atravessando provações com maturidade espiritual, tem uma palavra interessante que Pedro fala assim, não estranheis a ardente provações que vêm sobre nós. Lembra provações e tentações? Tentações é para nos fazer derrubar. Quem nos tenta? O diabo e seus ascetas. Quem é ascetas? São os seus companheiros. Provações é para nos fortalecer, é para nos refinar. Deus usa muito de provações para nos refinar. Aliás, Deus usa isso o tempo todo para nos refinar. Então isso não deve ser incomum para a gente. Como eu falei, a gente não deve receber com estranheza. Eu sei que não é fácil, mas o chicote vai estar lá no nosso lombo com frequência. Mas uma coisa interessante que a gente vai amadurecendo, e aí uma coisa que eu acho válido colocar aqui para reforçar, e eu vejo que isso para algumas pessoas que não têm muito conhecimento, isso acaba oprimindo as pessoas. Quando a Bíblia fala sede perfeito ou sede santo, não está falando de alguém que não erra, não está falando de alguém perfeitinha. Está falando de níveis de maturação, ou seja, de maturidade que a gente vai alcançando. Se a gente errou aqui, caiu aqui, opa, aqui tem um buraco, eu já não volto mais aqui. Ou se eu passar por aqui, eu já vou me desviar. É isso que Cristo espera de nós. E essas provações é para refinar a nossa fé. Tu vê que o exemplo mesmo, como Cristo botava, costumo brincar que Cristo botava os discípulos o tempo todo em crise. Mas por quê? Eles estavam sendo discipulados, eles estavam sendo treinados e era necessário eles passarem por todas aquelas provações, porque o que eles iriam enfrentar era necessário eles estar com essa envergadura de conhecimento e de experiência. E com a nossa vida não é diferente. Como é que está a nossa sociedade? Brasil, falando do contexto do Brasil, falando de Rio de Janeiro. A gente, isso é importante a gente dizer, a gente vai ser, com o passar do tempo, a gente vai ser mais afrontado. A gente vai ser mais solicitado a dar razão da nossa fé. E aí a gente tem que estar pronto, porque quando a gente é chamado para a presença do Senhor, a gente se tornou mensageiro de Cristo.
testemunhas, apóstolos, apóstolo no sentido não de cargo, mas aquele que vai após, aquele que foi comissionado a levar adiante uma mensagem, as boas novas. Estou falando nesse contexto. E a gente tem que estar preparado porque a sociedade cada vez mais está se capacitando. A sociedade, aqueles que não conhecem a Cristo, eles cada vez mais eles se instruem para tentar banalizar, para tentar tirar o valor das escrituras sagradas. E me preocupa hoje, eu falo assim, que parte da nossa igreja, eu estou falando igreja brasileira, não estou falando igreja local. A igreja brasileira, a gente está vendo uma galerinha está muito superficial acerca de palavra. Aí tu pega aí, quer ver? Tu pega uma pessoa que tem um conhecimento mais aprofundado, e detalhe, muitos não são crentes não. Quer ver um que se declara ateu? Qual o nome daquele índio, aquele cara que é careca? Carnal. Se tu parar para conversar com um carnal, muitos aí vai botar no bolso e conhece muito Bíblia. Qual é a diferença? A gente se ajusta, isso aqui é o nosso manual de regra e fé. Mas para ele é conhecimento. Mas ele não é bobo para interpretar. Então, ele pode colocar muitos aí que tá tendo conhecimento superficial no bolso e passar vergonha. E isso é tão importante que o diabo, ele é tão ousado que ele não tentou nada mais, nada menos que a própria palavra encarnada. Quem é a palavra encarnada? Jesus. Olha a ousadia. Se ele tentou o Senhor da vida, a palavra encarnada, o verbo, né, que está lá em João, que se encarnou, ou seja, que veio em carne, imagine a gente, mortais, inclinado com a inclinação adâmica. Então, Tiago trabalha sobre isso, sobre as provações, e Deus muitas das vezes trabalha provações na nossa vida com o intuito de nos refinar. E muitas das vezes, muitos de nós, a gente vai procurar mais a Deus quando o negócio está ficando estreito. E eu tô aqui, eu sou um dos primeiros. Quando o negócio começa a apertar, começa a estalar no lombo o negócio, opa, tem que me aprumar mais. Mas muitos de nós somos assim. E eu admiro quem é proativo, já que não precisa chegar a esse nível para se aprofundar mais. Mas muitos de nós somos assim. E Tiago vem falando sobre isso. Mas em meio às provações, Tiago fala sobre você, no meio das provações, você não perder a alegria e ao mesmo tempo nutrir a paciência. Ele fala para a gente, no meio das tribulações, olhar sempre com alegria. E uma coisa interessante, que a Bíblia Sagrada, ela sempre nos impulsiona a gente sempre ter um olhar positivo das coisas. Eu vou melhorar a minha palavra. A gente está passando por lutas, mas sempre olhar o lado bom para se motivar. A Bíblia nos conhece. Foi escrito pelo nosso autor. Então, ele conhece como a gente funciona. Então, não é à toa que Jeremias, escrevendo lá na seu livro de Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3, eu só não vou lembrar o versículo, diz assim: quero trazer à memória o quê? Aquilo que me dá esperança. Por quê? Por que ele trouxe aquilo? Porque ele estava vendo o seu povo sendo subjugado. Ali o povo estava sendo levado cativo para a Babilônia. E ele precisava de motivação, ele como profeta, para se manter de pé. E aí é para a gente refletir sobre isso. No meio das lutas, dos dissabores da vida, das vicissitudes da vida, a gente tem que sempre lembrar as palavras de ânimo que o Senhor lança sobre nós, as promessas, entendeu? Aquele conforto que vem sobre nós de saber que o Espírito Santo está o tempo todo nos cercando, nos dando graça, nos capacitando, nos fortalecendo, nos protegendo. Isso nos traz alegria e ao mesmo tempo também fala sobre paciência. Hoje a gente usa muito o termo resiliência.
ou longanimidade, né? Que é a gente ter uma capacitação extra para lidar com pressões, para lidar com lutas, para lidar com coisas que vai nos comprimir. E aí eu lembro muito uma coisa interessante, sabe, um exemplo que ajuda muito a gente entender o que é resiliência, o que é paciência. Não tem a escova de dente? Não tem, nem conhece. Quando você bota uma força nela, né, uma pressão nela, o que ela faz? Ela tomba. Digamos que isso aqui é cerda, ela tomba, né? Mas quando tu solta, ela volta normal. Aleluia. Nas provações nós temos que ser assim. Amém. Firmes. A gente vai, algumas vezes, vai inclinar, porque a luta está sendo forte, as tempestades, mas o Senhor nos dá de graça e a estrutura necessária para a gente suportar e a gente voltar para a nossa centralidade. E uma coisa que é interessante, gente, é bom a gente refletir, que a vida, até o nosso batimento cardíaco ensina sobre como a vida é. A vida é um equilíbrio. Tu vê que sobe, desce, ou seja, esforço, repouso. A vida é assim. A pessoa que fica no esforço contínuo por muito tempo, prolongado, trazendo ainda para a ideia do coração, o que vai proporcionar para o coração? Arritmia. Ou seja, o coração perde o compasso. A vida é assim. Quando a pessoa está o tempo todo naquela tensão, ela adoece. Para tu ver que até as coisas da vida nos ensina. Tudo pra gente, como o Paulo fala, serve como aio. O que é aio? Aio entra muito no que o Midian se formou, na pedagogia, ou seja, trazer ensinamento, trazer uma aprendizagem pra gente, que é a gente entender que tudo é equilíbrio, e o Senhor trabalha assim. Vai ter um momento que a gente vai ter que empreender uma energia, que a gente vai ter que se doar, que a gente vai ter que ir para cima mesmo, mas o Senhor tem hora que o Senhor vai nos dar repouso. Tem hora que a gente está tão desgastado, a gente está tão dolorido com as pancadas, que o Senhor faz assim, ó, nos coloca debaixo das asas dele. Então esse é o repouso que o Senhor nos proporciona, mas toda essa aprovação é para gerar para a gente paciência. E aí um esforço nosso de sempre trazer à memória aquilo que vai trazer esperança, que vai nos proporcionar alegria. E fala uma coisa interessante aqui, o ponto 2.2, já falei do 2.1 que é alegria e paciência, agora fala sobre sabedoria e fé. A sabedoria, como eu já falei, é até importante a gente ler sobre isso. Tiago fala sobre os dois tipos de sabedoria, mas eu não vou antecipar, mas está lá mais lá para trás. Ele vem falando sobre os dois tipos de sabedoria. A sabedoria terrena, que ela é animal, que ela é carnal, que ela sempre vai buscar uma recompensa imediata. E a sabedoria divina, ela está sempre olhando mais para frente. Ela vai te edificar, ela vai te promover, e sempre com a finalidade do reino futuro, sempre com a intenção de você avançar. E a sabedoria terrena que o Tiago trabalha, ela é muito linkada a ego, a vaidade, a querer ser o centro das atenções. E o Tiago reforça para a gente fugir disso. Uma outra coisa interessante, isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Eu gostaria que vocês tivessem atenção sobre isso. Tiago fala sobre fé. E a gente tem que tomar cuidado, eu tenho visto isso muito, fé na fé. E não fé como dizer, fé para agradar a Deus, mas fé na fé. Ou seja, por eu ter fé, já é o suficiente para eu conquistar as coisas. Isso é perigoso. Porque o que eu estou querendo dizer? Quando você tem fé na fé, você tira a centralidade de Cristo. Vou te dar um exemplo melhor.
A gente conhece algumas igrejas aí, e isso é para a gente refletir. Caneta ungida. Aí, ó, se você escrever com essa caneta que foi ungido lá, veio com óleo lá de Israel. Se você escrever teus negócios aqui, tudo vai acontecer. Isso é balela. Isso aqui é heresia. Porque quem faz não é a caneta, quem faz é o Senhor. Rafael, mas aí, aqui eu vou num ponto chave. Mas na igreja tal, no ajuntamento tal acontece. Acontece por misericórdia. Deus trabalha seus propósitos, a sua soberania. E Ele vai permitir para uma finalidade, mas aquilo ali não vai ficar se repetindo o tempo todo. É para edificar, é para trazer, de repente, para trazer aquela pessoa mais para si. Porque talvez daquela forma, aquela pessoa vai se atrair mais pela presença de Deus. Mas na fé é equivocado. Porque eu vou dar glória a isso aqui. A caneta ungida e não a Cristo que fez. E isso é perigoso pra caramba. E a gente tem que refletir para a gente não se enveredar por esse caminho, porque é perigoso. Os apóstolos brigaram muito sobre isso. Lutaram muito sobre isso, porque é sutil e pode te desvirtuar. Daqui a pouco você está pegando a rosa ungida, o tapete da consagração e tudo mais. E cuidado, gente. Cuidado. Quem faz é Cristo. Entendeu? E a gente tem que ter moderação nas coisas, porque senão a gente começa, e aí eu vou até ser polêmico, mas isso é importante. Até quando a gente bota, isso aqui é bíblico, ninguém está dizendo que é bíblico, pelo amor de Deus. Mas se eu começar a botar minha fé nisso aqui e não em Cristo, tá errando. Verdade. É o fé na fé. Entendeu? Então a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não se enveredar em heresias. Mas Deus está fazendo por misericórdia. De repente, digamos, vou usar o exemplo da minha sogra, a diaconisa Cristina. De repente ela está chegando, está vindo agora e veio por determinado ministério. Deus está percebendo que ela está se achegando. E aí, ainda que aquele momento ali não seja da vontade dele, mas ele está focado em alcançar ela. Depois ele vai tirar ela dali. Sim. Através dando mais experiência, intuindo ela a buscar mais a palavra, e ela mesmo vai começar a perceber, como o Daniel fala, que ele entendeu através das escrituras, dos livros, o que Deus queria fazer. Então, por que eu estou tendo esse cuidado? Para que, Rafael está dizendo que o óleo ungido não tem valor. Tem. Mas a gente não pode colocar a nossa confiança no óleo ungido. A nossa confiança tem que estar no Senhor. É o famoso fé na fé. É isso que eu queria explicar. Então, isso é importante sobre a sabedoria e a fé. Elas andam casada. Porque em alguns momentos, a tua sabedoria, a nossa sabedoria, a sabedoria que o Senhor deposita em nós, vai resolver problemas. Mas tem coisas que só a fé que vai morrer. Tem coisas, daqui para lá eu já não consigo passar. É a fé que vai agir por mim. Então isso é importante a gente refletir e entender que o Senhor, ele está sempre nos capacitando. E aí, falo aqui para nós, quando a gente passar por lutas, por adversidades, a gente tem que pedir sempre o Senhor para nos capacitar. Senhor, eu estou entendendo que o Senhor está me provando nisso, está doendo, muitas das vezes está doendo, né, só? A gente sabe, né, às vezes, mas tem uma finalidade. Tudo que nós passamos, e aí entra a sabedoria. Tu vê que uma pessoa sábia, traz a memória de uma pessoa que você conhece e fala assim, fulano é sábio, fulano. E muitas das vezes, não vou botar como regra, mas muitas das vezes é uma pessoa mais madura, porque apanhou já bastante, já conhece a estrada, e tu vê que muitas dessas pessoas, ela sempre tem um olhar positivo das coisas. Tu já recebeu? Isso é bíblico. Olha o que Jesus fala, isso aqui é um ouro, me já conhece, eu falo muito sobre isso. Meu Deus, se a igreja de Cristo entendesse isso, olha o que ele fala. Está dentro do contexto, embora eu estou usando outro texto.
Jesus fala assim, os nossos olhos, como é que é? Pô, fugiu aqui, me ajuda aí, Lídia. Sobre a candeia do corpo. Se os nossos olhos... Nossos olhos é a candeia do corpo. Se nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem maus, quão tenebroso será nosso corpo. Sabe o que Jesus está falando? Está falando sobre a gente olhar para a vida sempre com um olhar otimista. Gente, eu não sou maluco, a gente sabe que tem dia que a gente está desanimado, todos nós, é carne, a gente não é parede, eu entendo. Mas Jesus sempre nos impulsiona sempre a ter um olhar positivo da vida. E aí ele fala, porque ali na galera que é de psicologia, fala da psicossomática. É quando a nossa psique, ou seja, a nossa mente, ela reflete no nosso corpo. Jesus está trazendo isso. Ou seja, se a gente tem um olhar positivo da vida, sempre olhando, aconteceu isso aqui, mas o que eu posso aprender com isso? Isso aqui me ensinou isso. Isso aqui, o próprio salmista fala lá em Salmo 190, não, calma aí, eu te fugiu agora, que ele diz assim, foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse a sua lei. Esse é um exemplo de alguém que olha a vida com um olhar sempre de positivo. Ele entendeu que foi necessário ele passar pelas adversidades para ele aprender a lei. E aí Jesus também fala sobre o oposto. Se a gente tem um olhar muito ruim, pejorativo, nunca vê coisa boa nas coisas que acontecem, a gente adoece. O nosso corpo adoece. Quer ver? Quem não conhece, ou pelo menos já ouviu falar, de gente que foi tão negativa, ou não vou falar necessariamente doativa, mas ela foi atingida mentalmente por alguma situação que ela adoeceu. Depois disso, ela só degringolou. Eu tenho exemplo na minha família. Então, isso é importante porque se a gente olha com um olhar positivo, até que as coisas teoricamente sejam ruins, mas a gente procura tirar proveito, isso aí é sabedoria prática que o Senhor nos dá. Vamos pular aqui, o próximo ponto, fala sobre unidade de serviço, eu já falei um pouco sobre isso. O outro ponto, 2.4, fala sobre firmeza. Diz assim, aqueles que perseveram nas tentações ou provações são considerados bem-aventurados e receberão a coroa da vida, prometida aos que amam e permanecem fiéis ao Senhor. Uma coisa interessante, todas as vezes que Deus nos impulsiona a gente perseverar, a gente se manter firme, a gente permanecer resiliente, o Senhor, Ele nos conhece, sabe como nós funcionamos, Ele sempre nos promete uma recompensa, um galardão. E aqui, no caso aqui, aquele que perseverar receberá a coroa da vida, meu Deus, que é a eternidade. E a gente, é importante isso aqui a gente pensa, fazer esse esforço, que a coroa da vida é o maior prêmio que a gente pode receber como galardão do nosso exercício de fé, da nossa perseverança sobre essa terra. E a gente, de forma alguma, deve tirar o valor desse prêmio. Rafael, mas será? Muitos de nós, infelizmente, já não olha essa máxima premiação como algo tão fantástico. Acredite se quiser. Tem gente que já está naufragando na fé porque já não quer mais esperar o reino vindouro, não quer esperar a estar na presença do Senhor como por toda a eternidade como galardão. Lamentavelmente. Por isso, firmeza, perseverança. Então, e isso nós conseguimos de que forma? Buscando a Deus, nos consagrando, nos capacitando, renunciando, para que a gente venha estar firme, para que a gente venha estar sólido na fé. Uma coisa que eu acho fantástica é Daniel. Daniel perseverou tanto
Daniel é um exemplo de homem de Deus, é um exemplo de uma fé perseverante que teve um elogio celestial. Daniel, a palavra de Deus diz lá em Daniel, que quando ele se propôs a orar, o próprio anjo falou assim: Daniel, homem muito desejado. Essa palavra muito fala de algo extremo, algo que, Daniel, você não tem noção de quanto você é desejado. Mais ou menos hoje o anjo estaria falando isso. E aí ele diz assim, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a buscar o Senhor mandou a resposta. Meu Deus do céu, que exemplo de firmeza, que exemplo de perseverança. E qual era o status de Daniel? Estava na sua terra, junto do seu povo, tudo correndo bem? Não. Ele estava numa terra estrangeira, numa sociedade pagã, a qual sofreu muitos desafios, porque a sua fé era provada o tempo todo, a todo momento ele era desafiado a se permanecer fiel, mas aqui, com a firmeza dele, ele recebe um elogio do céu. Daniel, homem muito desejado. E por causa da firmeza, eu vou além. E aí isso aqui é pra gente. A constância no reino de Deus gera muitos e grandes frutos. E o exemplo é o próprio Daniel. Primeiro, ele recebeu o elogio dos céus. Segundo, ele teve a oração prontamente atingida, aliás, atendida, melhor dizendo, corrigindo, atendida. Teve aquele, não só quando foi atendida, ainda que as hostes celestiais tentaram impedir a bênção de Daniel, Deus mandou o anjo, vai lá, resolve. Ou seja, Deus vai te dar prioridade, é a terceira bênção. Quarto, a firmeza, resultado da firmeza. A gente é protegido por Deus o tempo todo. O exemplo de a gente ver Sadraque, Mesaque e Abednego, o próprio Daniel na cova dos leões. Deus vai entrar ao nosso favor e, se for necessário, o extraordinário vai acontecer na nossa vida se a gente permanecer firme. Quinto, e isso aqui é fantástico, quinto, Deus vai descortinar os céus para aqueles que estão firmes, para aqueles que estão constantes. Daniel recebeu visões do céu sobre o que aconteceria no Apocalipse. Tanto que hoje, quando a gente estuda os fins do tempo, a gente recorre a Daniel. Fala das 70 semanas, fala sobre os dois períodos, né, que a teologia mais comentada hoje, são os dois períodos da grande tribulação. Está lá em Daniel. Quinto, a quinta bênção. Daniel vai ter experiências tão fantásticas que poucos tiveram. Daniel foi tocado e se comunicou com o anjo. Tamanho nível de fé que Daniel estava. Tamanho a intimidade que Daniel estava. Sexto, Deus vai começar a dispensar coisas na nossa vida quando a gente mantém a firmeza, quando a gente mantém a fidelidade, coisas que a gente vai sobressair. O que aconteceu com Daniel? Daniel foi 10 vezes mais douto. O que é douto? Inteligente do que a sua galera. Ele estava já num grupo seleto de príncipe. E a palavra de Deus diz, pela constância, pela firmeza de Daniel, pelas atitudes de Daniel, Deus o tornou 10 vezes mais inteligente. Ou seja, Deus vai nos dar capacitação às estratégias para a gente resolver os desafios da vida. E tem tantos outros. Eu já estou caminhando para o final aqui. Eu vou parar no capítulo 3. Diz aqui, fala sobre confiança no caráter imutável de Deus. Isso aqui é tremendo. A pior coisa é você confiar numa pessoa,
numa liderança, ou num próprio Deus, Deus com D minúsculo, tá? Que muda as regras o tempo todo. O que isso causa em nós? Frustração, desconfiança. A gente fica mais arredio, a gente fica mais, se distancia. Não, né? Pior coisa que tem é você fazer negócio, ou você fazer um pacto, você acordar algo com alguém que não cumpre regras, que não cumpre aquilo que se estabeleceu. Mas nosso Deus já é diferente disso. Aleluia. Ele é imutável. Ele é o mesmo no passado, o mesmo hoje e por toda a eternidade. As suas leis e os seus princípios que ele próprio estabeleceu, vou colocar uma palavra, ele se subordina às suas próprias leis. Tem uma palavra que está lá em Timóteo, que alguns irmãos falam erroneamente, fala assim, fala que ele é fiel a sua palavra para fazer o cumprimento, mas não é esse texto. Está lá deixa eu ver se eu acho aqui, Timóteo, capítulo 4. Acho que é 2 Timóteo, capítulo 4. E eu acho fantástico isso aqui. E alguns colegas, alguns irmãos, melhor dizendo, falam de forma errada. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Que ele diz que ele é fiel à sua palavra. Infelizmente eu não vou lembrar agora, só procurando. Mas diz que, tipo assim, como é que alguns irmãos interpretam? Que Deus é fiel e passa uma ideia que Deus vai passar por cima da palavra dele por amor a nós. Jamais. Rafael, está falando heresia. Não estou falando heresia. Deus nos ama incondicionalmente, mas com uma única exceção, que ele não vá contra a palavra dele. A única exceção é essa. Repetir a minha palavra para não ser mal interpretado. Deus nos ama incondicionalmente, até o ponto que ele não forcemos, aspas, que a gente não força Deus a nada. Não forcemos a Deus a ir contra a palavra dele. Aí isso é negociado. Isso está lá em Timóteo. Eu não lembro se é 1º ou 2 Timóteo. E aí o que acontece? Rafael, qual é o benefício de crer num Deus que tem um caráter imutável? Segurança. A confiança fortalecida, saber que o que a gente está passando, por tudo que as provações que a gente passa, as tentações, as renúncias, saber que a gente vai receber um galardão, que a gente vai receber a alegria do Senhor, a gente vai receber o afago do nosso Senhor, saber que a gente está fazendo por Ele e Ele não vai mudar de forma alguma essa regra. Outra coisa é o sentimento de segurança. É saber que a gente fez uma aliança com Deus que a todo momento vai nos proteger. E que Ele não vai mudar regra em momento algum para se autofavorecer. Então, se Ele prometeu e a gente está condizente à sua palavra, Ele vai cumprir. A outra coisa interessante também sobre a imutabilidade de Deus é saber que a gente tem um começo, que a gente está agora no meio, mas a gente sabe o nosso fim, se a gente perseverar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Saber que esse Deus cuida de nós. Saber que esse Deus zela por nós e que Ele não vai mudar a regra. Hoje a gente está vivendo, nós estamos vivos sobre essa terra, mas quando fecharmos nossos olhos, se a gente perseverar, se a gente fazer a vontade dele, a gente sabe com toda a segurança que a gente vai estar na eternidade com o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe
Que o Senhor nos fortaleça. Amém, Jesus. Que o Senhor, eu peço ao Espírito Santo de Deus, que aquilo que eu não consegui falar devido à minha limitação, que o Senhor explane, que o Senhor amplie, que o Senhor ministre, que o Senhor semeie no coração de vocês de uma forma tremenda. Amém, Jesus. E que Ele continue nos alimentando com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia.